Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Larry. Olá, seja muito bem-vindo à Na Sala. Nosso lugar de estudo, onde nós estamos juntamente com você meditando na palavra de Deus, estudando, buscando conhecer ao Senhor através da sua palavra. E nós estamos aqui estudando o início da igreja. Estamos aqui começando aqui ainda nos primeiros capítulos do livro de Atos, estudando como essa igreja começou, como essa igreja foi perseguida. Agora nós estamos vendo as perseguições começarem na igreja, como essa igreja sobreviveu até hoje, até eu e você, que somos a igreja do Senhor. E vamos continuar aqui então, no capítulo 9. A gente começou um pouquinho na semana passada, falando alguma coisa ali, mas vamos entrar a fundo aqui no capítulo 9 hoje. Muito bem. Vamos lá então. Vamos lá? Vamos. Capítulo 9, então, pegue aí você a sua Bíblia, o seu caderno de anotação, marque, escreva, medite, rabisque a sua Bíblia se for possível. Isso ajuda muito para que você entenda o que o Senhor está dizendo aqui, para que você tenha a compreensão da totalidade do Evangelho do Senhor Jesus, tá bem? Vamos lá? Capítulo 9, verso 1 diz assim: Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Como nós falamos aqui na semana passada, é a segunda vez que nos é falado aqui sobre Saulo. Saulo é essa mesma pessoa que lá, quando da morte de Estevão, estava ali assistindo a morte, consentindo, como diz a Bíblia, na morte de Estevão, né? É aquela pessoa em que as pessoas que estavam apedrejando a Estevão, antes de fazê-lo, tiraram as suas vestes, as suas túnicas e jogaram aos pés de Saulo. Ele ficou cuidando das roupas daqueles que apedrejaram, que mataram Estevão. Então, aqui agora, pela segunda vez, Lucas vai introduzir agora a vida desse homem aqui como um dos maiores perseguidores que a igreja teve nesse momento aqui. E o texto, você percebe que ele já falou que ele era motivado por uma ânsia de matar. Mas quem era esse homem, né? O Larry falou bastante sobre ele na semana passada, né? Ele era um judeu com cidadania romana, porque ele nasceu na cidade de Tarso da Cilícia, que era uma cidade governada pelo Império Romano. Ela fazia a parte do domínio romano, por isso ele tinha também a sua cidadania romana. Paulo devia ser um homem que vinha de uma família bastante abastada, porque ele foi estudar em Jerusalém com um dos maiores professores que o judaísmo podia ter naquele momento, né, Gamaliel. Então ele era um homem que tinha todas as prerrogativas. Até em Filipenses ele mesmo fala a respeito deles, Filipenses 3:5, anote aí para você buscar esses textos depois, verificar se é isso mesmo que está escrito, buscar conhecer mais sobre a vida desse homem. Lá em Filipenses 3:5 ele fala que ele foi circuncidado ao 8º dia, que ele é da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu. Então ele era alguém com tudo que podia se ter para ser alguém muito, muito importante dentro do judaísmo ali. Ele tinha como a gente já falou, todas as prerrogativas para ser alguém muito importante ali. Ele era muito instruído, era um homem muito erudito, mas apesar de tudo isso, Larry, apesar de todo esse conhecimento desse homem, apesar de todas as habilidades que ele pudesse ter, ele estava, vou dizer estava e não era, porque a gente sabe que ele não vai continuar
estando, ele estava cego espiritualmente. Paulo ainda não tinha compreendido o que a palavra de Deus, que a Sagrada Escritura falava a respeito do Messias. Ele não tinha entendido ainda que o Messias estava ali, que o Messias tinha estado ali, né? Então, todo aquele conhecimento dele ainda não fazia com que ele enxergasse aquilo. E esse homem foi tomado de uma fúria muito grande, porque quando o texto aqui, quando o Lucas está falando que ele ansiava em perseguir os cristãos, eu penso que o Lucas está dizendo assim, que dia e noite esse homem pensava nisso. O desejo dele era aniquilar os cristãos. Então, por isso ele foi pedir cartas ao sumo sacerdote, que era a pessoa que tinha a autoridade, o poder judiciário ali na cidade de Jerusalém, na Palestina, na dispersão. Então, ele tinha essa autoridade sobre todos os judeus ali. Então, ele podia fornecer essas cartas e dar autorização para que Saulo se prendesse essas pessoas, trouxesse essas pessoas, e aí sabe Deus o que iam fazer com elas ali, né? Porque a intenção de Saulo não era prendê-los, era matá-los, era aniquilar cada um deles, né? Exatamente. E eu creio, Andresa, que Saulo ali, ele em Jerusalém, ele, além de ter visto lá, né, o apedrejamento de Estevão, ele tenha visto outros ataques que foram contra os discípulos mesmo. Sim. Né? Então, mas ele era um homem diferente, ele não era uma pessoa tão normal mesmo, que você comentou aí, né? Poxa, ele tinha assim, ele respirava ameaça de morte, ele queria, sabe? Era uma coisa fora do comum, o que ele sentia, o que ele queria contra aqueles que seguiam Jesus, né? Era uma coisa assim, vamos dizer, demoníaca mesmo, sabe? Porque queria ir atrás deles, pegá-los e fazer tudo aquilo que ele pediu autorização, né? Ou seja, saindo dos portões ali de Jerusalém, saindo para fora, saindo para outros locais, né? Em busca, porque ele estava se dirigindo para Damasco, e Damasco, Andresa, era uma cidade que existia muitos cristãos, né? Já começando, sabe? Era uma cidade que, na beira do mar, né? Uma cidade até próspera, na verdade, tinha lugar de bastante conhecimento, tinha universidades, né, importantes na sua época, né, Andresa? Então, era um centro comercial, né? Um centro comercial era uma grande, rota muito importante ali. E aí eu entendo que Paulo pensou assim, olha, o evangelho, o caminho, né, a religião do caminho florescendo nesse lugar, dali, ela vai se espalhar. Exatamente. Por isso ele quis ir lá, né? Afora, e vai para todo quanto é lugar. Exatamente. Então nós temos que segurar. Mas o que me chama sempre a atenção nessa passagem é essa ânsia, esse desespero, né? Essa vontade de querer atingir os discípulos do Senhor. Né, é muito interessante que tem lá no verso, nesse mesmo livro de Atos, no capítulo 26, vai dizer assim, ó, o próprio Paulo fala assim, na verdade, a mim me parecia que muitas coisas eu praticava contra o nome de Jesus, o Nazareno. Tem textos que vão mostrar para nós que Paulo não era essa ânsia de matar, não era porque ele não cria que viria um Messias ou não cria em Deus. Não, ele, por estar cego, como a gente falou, de não entender o que as Sagradas Escrituras falavam acerca do Messias, ele achava que ele estava fazendo aquilo em nome de Deus. Que ele estava protegendo. Que ele estava protegendo, né? Exatamente. E agora eu sempre falo, né, Andresa, qualquer um de nós, a gente faz as coisas até o momento em que Deus decide ou prossigamos ou não nessas coisas, né? Eu vejo dessa forma porque você pode estar apegado ao mais forte, que nem ele estava aqui, aos homens da lei, né? Ser os mais fortes, podiam tomar decisões, podiam mandar matar, inclusive, né? Mas, independente da posição que você esteja ou de com quem você esteja, né? Quando chega o momento que Deus diz, agora não é por aí o caminho,
vocês podem ter certeza que as coisas começam a mudar. E a igreja, né? sempre sobrevive, a igreja cresce. Exatamente. Aliás, e foi exatamente, né? Isso que aconteceu, né, Andressa? Exatamente isso que acontece aqui, né? Chega num determinado momento e diz, bom, esse homem mau, esse homem que quer matar, esse homem que tem essa raiz de amargura nesse coração, né? Querendo tudo isso, agora chega, né? Agora, esse ódio que ele tem, agora né? passa por um outro momento, né? E o que Deus vem nos mostrando aqui nesse episódio, né, Andressa? E talvez, assim, quando a gente conhece um pouco da história de Paulo, você lendo só essa introdução aqui, a gente não tem a dimensão do quanto mal ele fez para os cristãos, de quão era ferrenha a perseguição dele. Eu vou ler só um texto aqui, que está aqui no mesmo livro de Atos, do capítulo 26, verso 11, o próprio Paulo, diante do rei Agripa, ele diz assim: muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, o persegui. Paulo, então, ele era alguém que ele tinha, não era uma coisa assim, sabe, olha, eu não gosto disso, não. A gente não tem noção, né? Essa ânsia que Lucas está dizendo aqui era algo muito forte. A perseguição que esse homem fez, a quantidade de pessoas que esse homem deve ter matado mesmo, de cristãos, foi muito grande. Ele foi um dos grandes perseguidores da igreja nessa hora, nesse momento aqui. E até, né, é interessante a gente dizer que antes da sua conversão, ele foi um dos nomes de maior destaque na perseguição aos cristãos. E depois da sua conversão, com certeza, até hoje, ele é um nome de maior destaque também no levar o evangelho, no implantar a igreja, nos ensinar, né? Paulo é o escritor de 70% do Novo Testamento. Quantas coisas nós aprendemos através da vida desse homem. Então isso nos fala que não existe, né, alguém impossível para Deus. Quando Deus escolheu, elegeu, desde lá antes da fundação do mundo, como o próprio Paulo vai dizer lá em Efésios, a hora que Deus chama. E é interessante, né, Andressa? Você fez um comentário agora e eu lembrei, né? Porque muitas vezes nós no nosso íntimo, assim, a gente imagina, aquele poderia ser um bom pregador, aquele poderia levar a palavra, aquele, né? E na verdade, muitas vezes aqui o pior de todos, aquele que você menos pode imaginar que possa acontecer, ou que possa ser, né? Como Deus nos surpreende o tempo todo, né, Andressa? Todo o tempo, toda a história da Bíblia, Deus sempre nos surpreende, né? Nos mostra que aquele que a gente acha, né? Tanto é que ele vai enfrentar alguns problemas para frente aqui, por ser quem ele era, né? Então, por ser quem ele é, por que eu digo que ele vai enfrentar alguns problemas? Porque é a visão dos humanos, é a visão das pessoas em relação a isso, né? E não é a visão de Deus. E nós, na verdade, nós temos que ter essa visão de Deus realmente, né? Para podermos compreender tudo isso, não é verdade? É isso mesmo. E vamos ver então aqui agora, o texto vai nos falar como se deu a conversão desse homem. Exatamente. Vamos lá então. Verso 3 então. Quando se aproximavam de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizer: Saulo, Saulo, por que me persegue? Oh, meu Deus. Andressa, como que é interessante, né? Nós falamos já de Damasco, algumas coisas, mas Damasco é uma das cidades mais antigas do mundo, habitada até hoje. Sim. Isso é bom a gente entender, né? Porque Jericó, por exemplo, não é uma cidade habitada hoje, né? Foi uma cidade que só está em ruínas, por exemplo. Sim. Né? Mas, então, existem algumas cidades e Jericó não, e Damasco, na verdade, ela é uma cidade, Andressa, que ela está localizada a mais ou menos 230, 240 quilômetros de Jerusalém. Quer dizer, o Paulo aqui teve que fazer uma boa caminhada para chegar lá, né? Sim. Uma boa caminhada para chegar lá. Mas é interessante que essa cidade, ela na Bíblia, Andressa, ela vem
sendo relatada lá por Abraão, né? Já tinha um servo que era dessa cidade, né? dessa cidade. Eliezer. Né? Exatamente. Teve, por exemplo, o Davi lá que andou lutando, né? Tomou até essa cidade, Conquistou deixou lá, Damasco. Conquistou, né, a cidade, né? Deixou lá guarnições militares dele lá. Então, muitas coisas na Bíblia aconteceram em Damasco, né? E como que é interessante, Andresa, esse episódio vinha acontecer também ali, né? Numa cidade próspera, uma cidade grande, uma cidade onde tinha muitos cristãos, Sim. né? E aonde ele foi para realmente atacar os cristãos, né? Como Deus nos surpreende. Eu volto a dizer isso, Andresa, porque é a mais pura verdade. Olha. E como Saulo era alguém com uma visão estratégica, né? Porque Damasco, ele era um centro ali de comércio, né? Era uma cidade muito importante ali, onde muitas caravanas passavam por aquele lugar. E Paulo, percebendo que a religião do caminho, como a gente vê ser chamada aqui, nós cristãos eram chamados assim, estava se proliferando naquela cidade, né? O evangelho de Jesus estava se multiplicando naquela cidade, eu imagino que ele logo pensou assim, se em Damasco esse negócio florescer, vai se espalhar para todo mundo rapidinho. Então, por isso ele vai pedir essas cartas ao sumo sacerdote, né? E como é interessante, Andressa, você vê que quando ele caiu em terra, né? Ele ouviu a voz que dizia, né? Saulo, por que me persegues? Como que é interessante, não era somente os cristãos. Olha como que é interessante, né? Ele estava perseguindo Jesus. Perseguir ao cristão é perseguir o próprio Jesus. Exatamente, é isso que eu queria dizer. Muitas vezes, isso me dá um conforto, sabe, Andressa? Me dá um conforto muito grande. Porque se alguém te persegue por causa da palavra de Deus, é perseguir ele, é perseguir Jesus. Isso leva a um nível de compreensão de quando Jesus diz que estaria conosco todos os dias, né? E a gente ouve isso aqui, né? Saulo, por que me persegue, Saulo? Né? Jesus falando para ele, o próprio Jesus falando isso. Então, que maravilha nós podemos entender isso, que quando eu falar do Senhor para alguém, se tiver alguma coisa contra, é Ele que está comigo. Sabe, isso me dá uma força tão grande, Andressa, em falar o Evangelho, em perder, sabe, aquele medo, aquele anseio, muitas vezes, em alguns lugares, né, de falar o Evangelho. Ai, mas o que vai acontecer? O que as pessoas vão falar? Não importa, sabe, não importa, gente. Jesus está contigo sempre. Estevão tinha compreendido isso. Estevão tinha compreendido isso também. Exatamente, né? Vamos lá então, Andressa. E aí Saulo pergunta, quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu, sou Jesus a quem você persegue. Olha que interessante, né? Quando aquela luz vem e Saulo cai e ele ouve a voz dizendo por que ele estava perseguindo, a resposta de Saulo fala para nós o quanto Deus já vinha trabalhando, se manifestando ao coração desse homem. Porque no momento em que ele ouve a voz de Jesus, ele já o chama de Senhor. E quando Lucas relata isso para nós, essa pequena frase, quem és tu, Senhor? Ele tá dizendo, é como se Paulo naquele exato momento estivesse reconhecendo que Jesus Cristo é o Messias. Que aquele que até então ele estava perseguindo as pessoas que criam que ele era o Messias, agora ele reconhece isso, que sim, ele é o Senhor, ele é o Messias. Como essa pequena frase mudou a vida desse homem, mostra toda uma mudança na vida desse homem. E uma coisa assim, Andressa, Jesus não deixa dúvida para ele. Isso é uma coisa muito interessante. Você pode ver, olha. E ele disse, quem é Senhor? Quem e és disse tu, o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Não existiu dúvida nenhuma, sabe? Foi uma palavra muito, sabe? É bem uma frase de Deus realmente, né? Não deixou dúvida, ficou extremamente claro para ele, sabe? Sou eu, é Jesus, quem você está perseguindo,
sabe? A clareza de Deus nas nossas vidas, Andressa, eu vejo Sim. dessa forma, sabe? As coisas, quando Deus faz na nossa vida, não deixam dúvidas, sabe? São coisas certas, corretas, sabe? Não existe o diz que me disse, como a gente, né, vulgarmente a gente fala. Sim. Não. Quando Deus fala, quando Jesus fala, ele fala, claro, você vai entender e não tem dúvida nenhuma. Não é verdade? E quando ele reconhece isso, quando ele diz quem és tu, Senhor, aqui, porque esse Senhor não é com letra minúscula, é Senhor maiúsculo, é reconhecendo o senhorio divino daquela voz que ele estava ouvindo, né? Olha o que acontece. Jesus dá uma ordem para ele. Em seguida, quando ele diz que eu sou Jesus, a quem você persegue, Jesus dá uma ordem para ele. Agora, levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que fazer. O que aquele Paulo fez? O que aquele Saulo perseguidor fez? Saiu correndo e voltou para Jerusalém? Não, aquela pessoa que foi convencida ali pelo Espírito Santo, imediatamente ele vai cumprir essa ordem que Jesus está dando. E isso é algo que fala muito conosco. Quando nós somos chamados pelo Senhor, assim como Saulo está sendo chamado aqui, nós obedecemos. É uma coisa muito poderosa que aconteceu aqui, né, Andressa? Porque é até difícil de colocar em palavras isso, né? Não, é muito difícil, porque quando ele fala, o que queres que eu faça? Gente, é tão grandioso, é tão grandioso o que aconteceu aqui, que foi uma conversão tão pontual, uma coisa tão séria, sabe? Sim. Que ele entendeu de cara isso, Andressa. Não, sabe? Ele entendeu de cara. Ele disse, o que tu queres que eu faça? O que nós entendemos? Gente, a partir da nossa conversão, quem manda em nós é Deus. Quem manda em nós é Jesus. Entendeu? E ele entendeu isso de pronto. A gente sabe? precisa entender, crente, que você tem dono. Andressa, ele entendeu de pronto. Foi uma coisa assim, na hora. O que tu queres que eu te faça? Olha o que o 7 vai Meu dizer Deus para nós, do céu. então. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviram uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então conduziram ele pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias, não comeu nem bebeu coisa alguma. Meu Deus, Andressa. Meu Deus, que coisa. Eu estou até impactado Ele já ainda, começou né? uma vida de jejum e oração. Olha só, vamos voltar um pouquinho de novo ali. Ele, de leão, ele foi transformado em cordeiro. Sabe? Daquele leão que queria matar, que queria fazer, ele foi transformado em cordeiro. Meu Deus do céu. Imagina só o que aconteceu, gente, aqui no 7 que a Andressa leu, com esse pessoal que estava junto com ele ali. Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Mas eles viram que tinha acontecido alguma coisa, porque eles ouviram. A Bíblia diz que eles ouviram, né? Eles não viram, mas eles ouviram. E foram eles que levaram até lá. Interessante isso, né? Então, imagina só, aquele homem que era aquela brabeza toda, aquilo, sabe, de repente passa a precisar de alguém para levá-lo. Agora está Olha certo. só, olha só o que está acontecendo, né? Meu Deus do céu, eu fico assim, Andressa, pensando, né? Como que pode, né? Um homem que estava ali, vinha com toda aquela... Sabe, eu costumo muito, assim, montar cenas na minha cabeça, né? Então eu vejo esse homem vindo lá forte, vamos lá, estava chegando, porque está bem próximo de Damasco. Cheio de autoridade, né? cheio de autoridade, chegando ali, de repente acontece tudo isso, ele cai, fica cego naquele momento, os homens que estavam com ele pegam ele já tem que começar a andar que nem uma criança, tem que ser guiado para ir para lá. Olha só que coisa de louco isso, gente. Tudo isso acontecendo ali em pouco tempo. Sim. Tu entendeu, Andressa? Olha como Deus faz as coisas. Quer dizer, é impressionante realmente, Andressa. Eu fico assim encantado com as coisas que acontecem. Meu Deus do céu. É isso aí. Dali ele já parte para 3 dias de jejum e oração. E aí Deus continua. Vamos continuar no 10 aqui então. 3 dias. Sim. Verso 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias,
Sim, Senhor, Meu respondeu Deus. ele. O Senhor disse, vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrarei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que volte a enxergar. E Deus continua agindo, né? Deus continua agindo. Em primeiro lugar, gente, o significado do nome Ananias é Deus gracioso, né? Tem um bom fundamento, né? Na realidade, Andresa, esse Ananias tem várias coisas, porque eu acho que o filho de Caifás, o filho ou sogro do Caifás se chamava Ananias? Anás, exatamente, que também vem do mesmo princípio, da mesma palavra, raiz. Da mesma raiz, né? Como que é interessante essas coisas que acontecem com os cristãos e quando Deus quer converter aquele que não é cristão, né? Porque são ações que Deus, né, a providência divina, assim, né, mandar o Ananias ali, um homem também que começa já a entender, ele sabia quem era Saulo. Vamos ver aqui se ele sabia. Né? Vamos ler aqui. Ele sabia. Vamos lá. Sim. Ananias, porém, respondeu, Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo a teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. Eu fico pensando assim, como a gente muitas vezes é petulante diante de Deus. Deus bastante, fala né? com esse homem ouve audivelmente a Deus dizendo para ele fazer uma coisa e ele começa a discutir com Deus. E aí a gente lê isso aqui e acha que foi só Ananias que fez isso, mas eu e você fazemos isso quase que todos os dias. E como que é interessante? Não é verdade? Quando Deus manda a gente fazer uma coisa, Deus na sua palavra está dizendo que a gente tem que fazer um negócio, mas a gente vai para o outro lado porque a gente acha que é melhor, porque a gente acha que a gente sabe mais do que Deus. Né? Ananias está aqui falando, ó Deus, talvez você que é onipresente, que está em todos os lugares, que é onisciente, que sabe todas as coisas, talvez o Senhor não saiba quem é esse homem, o que ele tem em mãos e o que ele estava vindo fazer aqui. É isso que Ananias está dizendo para Deus. E muitas vezes nós vamos até em oração diante de Deus, exatamente como esse homem está fazendo aqui. Deus nos dá uma direção, Deus nos dá aqui, nos mostra na palavra quando nós temos gente, mas Deus, eu preciso fazer assim, ou eu vou fazer assim porque é melhor eu fazer assim. A gente quer ensinar Deus o que tem que ser feito. Deus tem um propósito para cada um de nós, né? Deus tinha um propósito para o Paulo, né? Deus tinha um propósito para Ananias, né? Para mim, para você. Para mim, para você, para todos nós, né? Mas como que é interessante isso, Andresa, sabe? Porque cada um dentro de um propósito de Deus. Uns entendem rapidamente e outros não. Olha como que é interessante, né? Uns vão discutir com Deus, como você está falando, vem cá, esse cara aqui é o fulano de tal, e aí? Ah, mas olha, esse aqui dá um trabalho pro pastor na igreja, eu não acredito que seja ele, não. Melhor fazer assim. É melhor nós mudarmos um pouco, sabe? Andressa, como você falou, sabe? Você falou bem certo, nós queremos ajudar Deus a dar a solução que Ele já tem. Porque Ele já está definida a solução para nós, né? Deus preparou os dois certinho, individual de cada um, o que cada um ia fazer, o que cada um tinha que fazer, não é verdade? E aí as pessoas começam a misturar, sabe? A misturar e a criar as soluções para Deus. Sim. Meu Deus, como nós somos, Andresa? Como a gente faz esse tipo de coisa, como nós temos que estar atentos, sabe? E aprender aqui com essas coisas, como a gente acha que pode, que a gente sabe o que é melhor, que a gente sabe qual é a melhor forma, né? Qual o caminho menos difícil, menos trabalhoso, de repente. Mas se não é aquilo, muitas vezes Deus tem que dar uma ignorada naquilo que a gente fala, assim como Ele fez com Ananias aqui. Vamos ver como que ele respondeu? Acho que dá tempo de ler mais um aqui, né? Qual é o que nós estamos? O 15 agora. Tá. O Senhor, no entanto, disse,
Vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Então Deus ignora aquilo que Ananias está falando e mostra para ele, ó, você tem que ir lá fazer aquilo que eu estou mandando você fazer. E às vezes Deus tem que falar desse jeito, e às vezes Deus tem que dar uma ignorada até nas nossas orações, eu acho. Não é assim que você tem que fazer, porque em tudo há um propósito de Deus. Eu penso, Larry, que essa dificuldade que a gente tem muitas vezes de obedecer sem questionar ao Senhor, às vezes, é essa falta de entendimento de que em tudo Deus tem um propósito. Assim como tem um propósito naquilo de bom que está acontecendo na sua vida, tem um propósito naquilo de ruim, tem um propósito naquilo que está te agradando e tem um propósito naquilo que não está te agradando também. Andresa, lê o 16 e 17. Será que vai dar tempo? Vai dar tempo. Vamos só ler, tá? 16 e 17. E eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer por meu nome. E Ananias? Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Eu não vou me ater muito, que o nosso horário está chegando ao fim. Mas eu queria dizer para vocês como é maravilhoso, porque Ananias também aconteceu agora aqui exatamente igual ao Paulo. Ele entendeu. Entendeu? Olha só, ele chegou lá, já colocou a mão. Irmão. Irmão, ele chamou de irmão. Gente, se preparem, porque a semana que vem nós vamos desenrolar tudo isso aí, que vai ser maravilhoso para nós compreendermos cada vez mais. Quando Deus fala, quando nós compreendemos, acontece o que aconteceu com Paulo e acontece o que aconteceu com Ananias. Ele deu uma discutida um pouco com Deus, assim, né, com como Jesus, a gente faz. Né? Mas logo entendeu. Que nós possamos entender, né, o que Deus tem e os propósitos de Deus para nós. Amém. Amém? Amém. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque nós podemos ter esse entendimento que o Senhor colocou no Paulo, no Ananias, Pai querido, para que eles possam compreender os teus propósitos, Pai. Que maravilha nós podermos ser assim. Sim, que nós possamos também compreender os propósitos, Pai, que o Senhor tem para a vida de cada um que está acompanhando a gente, que está assistindo junto com a gente, para a minha vida, para a vida da Andresa, Pai, para a vida da nossa filha, Senhor Deus, que o Senhor, meu Deus, esteja nos mostrando o propósito do Senhor para as nossas vidas, que nós possamos compreender como eles compreenderam, Pai querido. Jesus. Nós queremos te agradecer por esse momento. Sim, Pai agradecer porque sabemos que é o Senhor quem tem controle sobre todas as coisas. Senhor. Damos graças ao Senhor, pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Amém, Andresa? Amém. Vem para a sala. Te esperamos aqui na semana que vem. Vem para a sala.